Tem que colocar uma luz aqui ou não? Garden West. Cadê? Ah, já lancei? Tá bom. Fini de parler? Mas eu sou pontual. Monsieur, merci. Olá, paz do Rei Jesus, irmã Ana. Não sei se aí é bom dia, boa tarde ou boa noite. É boa noite, Boa aqui meu noite. esposo, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão na Alemanha? Não, na França. A gente está dentro do carro, viu, irmão? Amém, A gente tá amém, ouvindo. Ana. Que em paz. O apóstolo nos deu a oportunidade de estar servindo hoje vocês. Ele Ah, está que legal. numa missão importante. Não que não seja importante falar aqui, é claro, mas ele hoje ficou impossibilitado, coitado. Muita correria, né? Ah, mas imagino. Você está onde, Fábio? Eu estou no Brasil, né? Estou aqui no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Eu vim aqui Tá. servir a igreja de um amigo, eu sou do Espírito Santo, estamos ali em Anchieta, no Espírito Santo. Ah, eu sou mineira. Ah, é? Que Sou mineira. legal. A senhora é da onde? Ai, pelo amor de Deus, não me chama de senhora, não, que eu tenho ataque cardíaco. Perdão. É. Perdão. Nossa, Desculpa, Ana, foi mal. o pior é que a idade chega mesmo, não tem como sair fora, né? O Não pior tem não jeito, não, Ana. não tem Fica jeito, ruim não. para todo mundo. Pode criticar, pode fazer o que a gente quiser, não tem jeito, não. É de Belo Jeito. Horizonte, de Belo Horizonte. Ah, BH mesmo. Eu congreguei na Igreja Amor e Fé quando eu me converti. Ah, que legal. Ali no Nova Pampulha mesmo? Ali E onde no Nova está a sede? Pampulha, eu morava lá. Até os Glória meus a 28 Deus. anos eu morei lá. Aí 26. você foi para a França. Não, aí depois eu fui morar no bairro Castelo, eu me casei, aí depois não deu certo, aí depois Deus tem outros propósitos, graças a Amém. Deus. Aí Deus me abençoou com o meu marido aqui, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bravinho de vez em quando aqui, os franceses, mas Ah, tudo bem, zangado. faz parte. Faz parte, mano. Qualquer lugar do mundo, muda a nação, mas não muda os problemas, é assim mesmo. E como é que está aí na França? Como é que está o quadro político aí na França? Existe realmente o que a gente está ouvindo aqui no Brasil, uma expectativa aí sobre as eleições no Brasil ou é muita conversa? Como é que está Eu aí? estava muito confusa, sabe? Eu estava muito confusa. Eu já decidi que eu vou votar no Bolsonaro, mas eu estava bem confusa, porque eu creio que isso está acontecendo com muitas pessoas aqui. Porque a França, eles... como é que eu posso falar da política na França, Alain?
Cada pessoa fala uma coisa. E aí a gente dividido. aí a gente fica sem saber, não, mas não é possível um negócio desse. Aí você fica, agora eu já decidi, eu não vejo mais televisão, porque se eu ver televisão, primeira coisa, eu vou ficar sabendo as coisas de guerra na Ucrânia. Eu não posso fazer absolutamente nada. Então, e eu sou uma pessoa assim mais emotiva, sabe? Meu marido é todo racional. Então, para tirar, ele já fez a l'armée, como é que fala l'armée? Militar. Ele quase foi piloto de chaça. Então, ele tem o mental dele é todo assim. Ele detecta um terrorista em 5 minutos. O trabalho dele é muito complexo. Eu já sou sensível. Eu sou igual uma esponja. Então, eu já tenho consciência disso. Então, não dá para ficar vendo esse tanto de coisa, porque eu me destabilizo. Então, eu decido que eu vou votar e não gosto de ficar vendo toda coisa, porque senão dá confusão. Minha cabeça fica confusa. E também família, né? Família, assim, você fala cada um fala uma coisa diferente no Brasil. Por exemplo, eu tenho minha irmã, ela quer votar, não quer votar no Bolsonaro. Aí o outro, não, tem que ser o Bolsonaro. Aí fica aquela coisa dividida. E eu falei assim, gente, eu não quero... Eu falei assim, eu nem vou falar no Brasil com a família que vou votar nada, porque senão eu não quero que ninguém brigar por causa disso, entende? Que as pessoas brigam comigo. Nem eu brigar, não, mas é o povo brigando comigo. Tem gente falando, você tem que fazer isso, você tem que... Eu falei, gente, não tem nada. Eu sou livre para ir lá no Democracia, entendeu? Consulado e votar, coisa que você quiser, exatamente. Eu não quero que o Brasil vira Venezuela, não, pelo amor de Deus. Nossa, Deus nos livre disso. Essa é a nossa oração. A igreja... Eles vão perseguir o cristão. Vai perseguir, sim. Vão sim, vai acontecer isso. As igrejas Amor e Fé aqui no Brasil e também no Peru estão em oração, estão em 21 dias de jejum, oração. Aqui, a igreja que eu estou também agora, aqui no Vale de Jequitinhonha, também está há 30 dias de oração e jejum. A igreja, ela se envolveu bastante nesse pleito político, porque sabe do perigo que ela está correndo. Então, sim, Deus assim despertou o espírito dos Zorobabéis desse tempo, sabe? Amém. Para se levantarem, para se posicionarem. Lá, a cidade onde eu vivo, no Espírito Santo, o Conselho de Pastores lá também entrou conosco. Algumas igrejas entraram conosco no jejum de 21 dias. Nós estamos caindo em cima da oração, sabe, Ana? Porque sabemos que é o que Deus responde. Deus não responde a nossa alma, ele responde o nosso espírito, né? O espírito. Mas a gente tem a alma também, né? A alma da gente também tem, tipo assim, às vezes você fica inseguro com coisas. Você, por exemplo, eu tenho minha nacionalidade francesa, eu nasci no Brasil, tenho as dupla nacionalidade, então eu voto na França, eu voto no Brasil. Mas assim, como é que eu falo? Assim, a gente fica mais sensível quando você está em outro país. Claro, sabe? Claro. Por isso que a gente fica mais sensível, porque primeiro, porque você valoriza tudo que você tinha que você não tem mais. É verdade. Segundo, é um ponto muito crucial. A igreja é totalmente diferente. É verdade. Aí vai numa igreja que é pequenininha. Então, essa igreja, sim, eles falam das coisas de Deus séria. Mas a gente ia numa igreja que é também abençoada. Meu marido foi batizado lá. Mas chegou um momento que ele teve que mudar, porque eles falavam, só que eu levei uma amiga que não era cristã, ela brasileira, franco-brasileira, né? O pai francês, a mãe brasileira. E quando eu levei ela na igreja, falei para ela, tinha umas coisas aí que eu tinha falado com ela, que era errada e tal. A gente conversou, eu e o Alan, né? Meu marido chama Alan. Aí, quando saiu da igreja, ela vira para mim, mas está vendo, Ana Maria? Deus é amor, porque eles não falam nem do inferno, nem do pecado, nem da volta de Jesus, nem só de amor, né, Alan? Complicado. Então, isso é complexo, né? Vou fazer. Muito complexo. Amém. Amém, Aninha. Amém, pessoal. Que bênção. Que bom, que bom. Tem mais gente aí? Eu não estou vendo o povo. Cadê o povo? Entraram alguns irmãos aqui, entrou a Lívia. Ai, que bom. Os irmãos da Alemanha, a Patrícia, o Vinícius. A Patrícia. Isso. Boa noite, pessoal. A paz do Rei. Quem puder ligar aí o áudio só para dar um boa noitezinho aí, ou uma boa tarde, eu não sei onde você está. Faz um sinal aí, dá um glória a Deus. Boa noite, Amém. Glória a Deus. A conexão aqui não está boa, não. Tem o Bolsonaro? Tem. Então, pessoal, a paz do Rei. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou um dos discípulos do apóstolo Rogério.
e hoje ele está servindo a uma família de estrangeiros que está lá em Belo Horizonte, vendo negócio de trabalho, de nacionalidade, enfim. E aí ele nos incumbiu da nobre missão de estar com vocês aqui compartilhando uma palavra, viu? Então, hoje, eu preciso que vocês sejam muito humildes comigo, porque o apóstolo Rogério é outra coisa, o cara come outra comida, o cara vive em outro lugar, o cara é meio assim, terceiro céu, né? E nós ainda estamos aqui nessa terra, então me ajudem, mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Jesus com vocês. É uma honra para mim ter sido... Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, querida, obrigado. É uma honra para mim poder estar compartilhando essa mesa aqui tão rica com vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria dividir com vocês Gênesis capítulo 49. Ali a bênção patriarcal de Jacó sobre os seus filhos. A palavra do patriarca sobre a sua descendência. E eu quero frisar aqui o versículo 22, a partir do versículo 22, que fala da vida de José. Gênesis capítulo 49, versículo 22, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelas mãos do pastor, a pedra de Israel. Amém? Pessoal, Rei Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão linda de semear nas nações a tua palavra, Pai. Os nossos irmãos que estão na França, que estão na Alemanha, que estão em Israel, que estão aqui no Brasil, em algumas partes, Senhor, seja o teu nome adorado. Eu quero te agradecer, ó Deus, e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja liberando das riquezas dos céus, que a graça do Senhor venha carregando, Pai, essa palavra, que essa palavra venha, ó Pai, liberar sobre o nosso coração princípios eternos, ó Deus, que ela seja semente frutífera em terra fértil, para o louvor da tua glória, que o Senhor tenha total liberdade de nos ministrar, de nos pegar por dentro, Senhor, de edificar-nos por dentro a partir dessa palavra. Pai, seja o teu nome bendito, Deus. Nós te exaltamos e te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Eu queria fazer aqui algumas considerações sobre a palavra do patriarca ao seu filho, José, que eu acho que tem muito a ver com a nossa vida, sabe? Jacó, na tipologia de Deus aqui, Jacó pegando seus filhos para abençoar e liberar palavras sobre cada um deles. Ele separa para José, já no final da sua vida, ele separa para José uma bênção, né? Que foi a tônica da vida desse patriarca. Quando a gente lê aqui o versículo 22, a gente percebe que tudo que Jacó liberou, pessoal, foi a tônica da vida de José. Foi exatamente o que José viveu no Egito, foi exatamente a continuidade da vida de José. Embora aqui José já tinha sido estabelecido como governador do Egito, embora que a vida de José já tinha se desenvolvido, se desembolado, mas as palavras proféticas de Jacó aqui têm muito sentido. E eu quero aqui deflagrar elas, eu quero aqui esmiuçar elas um pouquinho no tempo que a gente tem, mas é só para lançar semente no teu espírito, para que você possa receber essas sementes e, a partir de então, a sua árvore começar a frutificar aí, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, eu tenho aqui uma palavra muito forte quando Jacó fala assim: José é um ramo frutífero. Primeiro, José é um ramo. Aleluia. Nós estamos aqui em nações distintas, enfim. Mas o pai fala assim: José, você é um ramo. E eu me lembro de João, capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Vocês são ramos
dessa videira. Pessoal, quando o Senhor, quando Jacó fala que José era um ramo, Jacó estava falando assim: José, você é uma pessoa de continuidade. Você é um cara que precisa olhar para frente. Deus liberou sobre você uma unção de dar continuidade, aleluia, a gerações, a pessoas e aquilo que o Pai coloca nas suas mãos. E quando eu olho isso aplicado na vida de José, eu quero ser breve aqui, como eu falei, são só sementes para você desenvolvê-las. Quando isso começa a ser desatado aqui na vida de José, a gente percebe que José foi o cara que alimentou as nações lá no Egito. José foi o homem que Deus usou para dar continuidade às nações no seu tempo. E muito de maneira pontual, quando os irmãos de José eles vão para o Egito, é engraçado o que acontece ali no Egito, porque José fala assim: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, para o bem de vocês e dos seus filhos. Deus me guardou em vida para que eu cuidasse de vocês e cuidasse também dos filhos de vocês. Pessoal, isso é muito forte. Quando o pai fala: meu filho, você é um ramo, ele está dizendo assim: você é um homem geracional. Você é um cara que olha para frente. Você é alguém que não pode pensar só em você. É isso que eu queria deixar como a primeira bênção da vida do patriarca sobre o seu filho. Eu quero liberar essa palavra aqui nessa mesa profética, nessa mesa de nações. Eu e você não temos mais o direito de pensarmos só em nós mesmos. Quando Jesus falou que nós somos um ramo da videira, se estivermos nele, ele disse o seguinte: eu levanto vocês para que vocês sejam homens de continuidade. Eu levanto vocês para que aquilo que eu depositei em vocês, aleluia, seja liberado também através de vocês. Aquilo que eu coloquei em vocês seja deflagrado, desatado na vida de outras pessoas. Essa era a mentalidade de José. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 45, verso 4 e 5 diz assim: olha, disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido-me para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia! José entendia que a vida dele estava ligada à conservação de outras vidas. José entendia que o que Deus colocou dentro dele estava intimamente ligado à conservação de outras vidas. Então, queridos, eu e você não temos mais o direito de pensar só em nós mesmos, visto que nós fomos levantados por Deus para dar continuidade à vida de Deus que está dentro de nós para outras pessoas. Eu quero profetizar, os irmãos que estão aí na França, na Alemanha, em Israel, no mundo árabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está aqui no Brasil, eu quero profetizar sobre você. Eu e você somos continuadores da vida de Jesus. Eu e você precisamos ter uma mentalidade para frente, não uma mentalidade na gente, se é que você me permite trocadilho. Eu e você não podemos pensar em nós mesmos, nós perdemos esse direito quando aceitamos a cruz do meio do Calvário. Você e eu somos continuadores da vida, da zoe de Deus que foi derramado no nosso espírito. Aleluia! Eu quero profetizar, você é um ramo na França, você é um ramo na Alemanha, você é um ramo aqui no Brasil, em Cabo Frio, você é um ramo da videira em Israel. Eu e você somos ramos. Deus nos tem levantado para dar continuidade à vida. Aleluia! Deus nos tem levantado para dar continuidade à vida. Você é um ramo. Você não é a árvore. Você é o ramo.
o ramo que dá continuidade ao que Deus quer fazer. Amém? Você recebe essa palavra? Dá um glória a Deus aí, aleluia, me ajuda! Aleluia, Glória a Deus. já recebemos. Em Aleluia. nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós somos ramos, 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 ramos. Aí o pai continua. Ele diz assim: José, você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. Queridos, o ramo, como Jesus falou em João capítulo 15, depois faz um paralelo, ele não dá fruto se ele não estiver ligado à videira. O fruto está intimamente relacionado a que ou a quem nós estamos ligados. O fruto está íntimo. Aninha, seu som está aberto, Aninha. Seu microfone está aberto, amor. Desculpa, peraí. Não, beleza, obrigado. Então, meus irmãos, o nosso fruto está intimamente ligado a quem e a que nós estamos ligados. José era um ramo, mas Jacó vai além. José, você é um ramo frutífero. O ramo frutífero fala de pessoas que, onde elas estão, elas frutificam. Mesmo em detrimento a um solo rochoso, mesmo em um solo não muito bom, mesmo em um solo limitado, eu e você somos pessoas que Deus tem levantado para frutificarmos onde o Senhor nos colocar. Amém. E se você Aleluia. perceber comigo, José, ele foi colocado nos piores ambientes, nas piores terras. Ele foi exposto aos piores lugares. Mas em todos esses lugares que José trafegou, José frutificou. José frutificou debaixo ali da perseguição dos irmãos, na casa do seu pai. José frutificou como escravo na casa de Potifar. José frutificou como guardador dos presos, sendo ele um preso igual aos outros. E, por fim, José frutificou sentado como primeiro-ministro lá do Egito. Então, a gente percebe, irmãos, que essa palavra foi muito pontual na vida de José, porque onde José estava, José frutificava. Eu não vou ler aqui todos os textos, porque nessa mesa aqui tem gente muito madura, graças a Deus, então a gente pode ser um pouco mais livre. Mas se você... Eu quero ler só um texto, só um, porque é mais forte do que eu. Só um. Diz assim, capítulo 39 de Gênesis, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, que era comandante da guarda egípcio. Ele comprou José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Presta atenção no versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo. Verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aleluia! Irmãos, aí no capítulo 40, a gente vai ver José frutificando na prisão. E mais para frente, a gente vai ver José no capítulo 41 como governador do Egito e também prosperando no Egito. Sabe, irmãos, José, além de ser um homem de continuidade, um ramo, José era frutífero. Tudo o que esse homem punha as mãos para fazer, Deus o abençoava. E o segredo está nisso, porque Deus era com José. Aleluia! Deus era com José. Sabe, irmãos,
não é se nós estamos fazendo a coisa certa, é se nós estamos frutificando fazendo a coisa certa. Não é se o que estamos fazendo é bom, mas é se o que estamos fazendo está produzindo de alguma maneira relevância na vida de alguém, relevância no ambiente onde nós estamos, relevância no contexto onde nós estamos inseridos. Eu quero te pôr para pensar nisso comigo. Porque, às vezes, queridos, nós estamos presos fazendo o que é certo, mas não estamos prosperando e frutificando naquilo que estamos realizando. E isso é algo para nós pensarmos, pessoal. Deus nos quer levantar como homens e mulheres de ramos, de continuidade. Contudo, uma continuidade que frutifique nas suas mãos. Não importa o solo onde você está. Se eu e você somos uma semente frutífera, o solo onde nós estivermos, Deus nos vai levar a frutificar ali. Porque José frutificou em solos completamente hostis, porque Deus era com ele. A palavra do Pai se cumprindo na vida do Filho. Eu declaro isso sobre a sua vida. A palavra do Pai vai se cumprir em nós. A palavra do Pai vai se cumprir no seu ministério. A palavra do Pai vai se cumprir na sua vida. A palavra do Pai vai se cumprir sobre aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Eu quero declarar essa palavra. Daniel capítulo 2, verso 20 e 21. O Senhor muda o tempo e Ele muda estações. Tempo fala de um período profético que eu faço, que eu passo. Estações fala de frutos desse período. Quando você olha, por exemplo, na agricultura, você vê a estação do morango, a estação do trigo, a estação da laranja. Então, o tempo fala do meu período pessoal. A estação fala dos frutos que esse período vai produzir. Os frutos advindos desse período. Eu quero declarar que quando Deus muda a nossa estação, aleluia, Ele estará nos introduzindo também em um tempo de frutos para a glória do seu nome. Eu quero declarar em nome de Cristo, em nome de Jesus de Nazaré, os tempos que eu e você estamos passando vão definir os frutos que eu e você vamos produzir para o reino de Deus e para a sua glória. Eu quero declarar, meu irmão, discirna o seu tempo para você produzir em todos os tempos da sua vida. Você recebe essa palavra? Discirna o seu tempo para que você possa produzir em todos os tempos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3, uma palavra profética para a sua vida. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, na devida estação, dá seu fruto. Aleluia! A sua folha não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se eu pudesse colocar um nome nesse versículo, eu colocaria o nome de José nele. Eu colocaria José. Esse texto fala da vida de José. Uma árvore, um ramo frutífero, que era o que o pai tinha liberado sobre ele. Terceiro aspecto da vida de José. Primeiro, José é um ramo. Segundo, José é um ramo frutífero. Terceiro, José é um ramo frutífero junto à fonte. Aleluia. Primeiro, ele é um ramo. Segundo, ele é um ramo frutífero. Terceiro, ele é um ramo frutífero junto à fonte. Amém? Junto à fonte. A fonte aqui fala da intimidade, da relação íntima e profunda que esse patriarca chamado José, ele nutria com Deus, sabe, irmãos? Fala da relação de intimidade que esse homem tinha com o Senhor, a ponto de manter-se firme diante das seduções, diante da sedução, na verdade, da mulher de Potifar, sair correndo por causa do seu temor a Deus. Sabe, irmãos? Ele era um ramo
alguém de continuidade. Alguém de continuidade que frutifica, um ramo frutífero. E terceiro, alguém de continuidade que frutifica porque está plantado no lugar certo, porque está junto à fonte. Vamos lá se você puder abrir aí comigo, esse texto me veio aqui agora, Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Deixa eu ver se é o versículo 13. Jeremias, capítulo 2. Isso, versículo 13. Porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Então, aqui o Senhor fala, o meu povo cometeu 2 erros. O primeiro, eles me deixaram. E o segundo, eles cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não estão retendo as águas. O Senhor, ele é um manancial, irmãos, de águas vivas. O Senhor é um manancial de águas tranquilas, como diz o salmista no Salmo 23. Contudo, olha a palavra de Deus. José, ele estava plantado junto à fonte. O segredo de um homem e uma mulher relevante no reino espiritual, pessoal, um dos segredos, e eu diria que o predominante deles, é, sem sombra de dúvida, estar plantado no lugar certo, está plantado junto à fonte, está plantado junto a ele, está plantado junto ao manancial. Vamos lá em Marcos, capítulo 3, se você puder abrir aí. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos, capítulo 3. Esse texto, ele me ministra demais. Marcos, capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, aleluia, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então você percebe que antes do trabalho vem a intimidade. Eles não podiam expelir demônios e nem pregar sem antes estar um tempo com ele. Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele e depois os enviou a pregar e a exercer a autoridade sobre os demônios. Eu quero deixar essa palavra no nosso coração. Não adianta trabalhar sem estar com ele. Não adianta falar dele sem estar com ele. Não adianta pregar sobre ele sem estar com ele. Vamos lá em Mateus 17. Mateus capítulo 17. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular, preste atenção no texto, em particular, a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Verso 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Envolveu Jesus, Pedro, Tiago e João. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais. Então, eles, levantando os olhos, não viram ninguém senão Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras aqui. Primeiro, versículo 1, final do versículo 1. Jesus os levou em particular. Pessoal, esses caras caminhavam com Jesus, esses caras viam milagre,
Esses caras viam o cego enxergar, o mudo falar. Esses caras, eles foram os garçons da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles trabalhavam muito com Jesus, eles viajavam muito com Jesus, eles viam coisas que não estão nem relatadas nos evangelhos, segundo lá o finalzinho do Evangelho de João. Mas Jesus os levou em particular. Jesus chamou eles para beber da fonte. Jesus chamou eles para o manancial de águas vivas. Jesus chamou eles para o secreto. E José, o personagem da nossa reflexão de hoje, ele é esse cara, um homem que é um ramo frutífero plantado junto à fonte. Se você olhar o versículo 5 de Mateus 17, eu quero também frisar. Falava Jesus ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Uma nuvem luminosa os envolveu. Sabe, irmãos, isso aqui fala de homens de Deus envolvidos pela glória do lugar secreto. Aleluia. Isso fala de homens de Deus envolvidos pela glória do ambiente de intimidade, pela glória do ambiente da pessoalidade, pela glória do ambiente da unidade com ele. Aqui não tinha trabalho, aqui não tinha ministério, aqui não tinha ninguém pregando, aqui não tinha ninguém expulsando o demônio. Não, aqui não tinha nada disso. Aqui tinham 3 homens na intimidade com o Filho de Deus, e a glória veio e envolveu. Hoje, não sei se vocês percebem isso, mas nós temos muita gente, porém pouca gente envolvida pela glória de Deus. Pouca gente, pouquíssimos homens de Deus envolvidos pela glória da palavra, envolvidos pela glória da unção, envolvidos pela glória do Senhor. Por quê? Porque não querem subir o monte, sabe? Não querem deixar tudo aqui embaixo. Não querem deixar as coisas humanas, naturais, para se envolver com o céu. Quando a gente olha a vida de Moisés, por exemplo, a gente percebe, lá no capítulo 33, se não me engano, de Êxodo, ele pegava a tenda dele e armava fora do arraial, pessoal. Ele pegava a tenda dele e saía para um lugar de intimidade. Hoje, a hiperatividade, esse mundo globalizado, essa necessidade de resultados e essa carência que nós carregamos por mostrar alguma coisa para alguém, nos arranca desse lugar secreto, nos arranca desse espaço de intimidade. Cara, Moisés, ele jogava tudo para o alto. Moisés jogava tudo para cima. Moisés, ele não se importava em deixar as pessoas para ir estar com Deus. Não. Moisés não tinha esse problema. Moisés, ele se preocupava mais com Deus do que com as pessoas. E também foi assim com o nosso Senhor. Abre a sua palavra comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 14, verso 23. Olha o que está escrito lá. Mateus capítulo 14, verso 23. Diz assim: verso 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Está falando dos pães e peixes. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, o que Jesus foi fazer? Subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Isso aqui me pega, isso aqui me ministra demais. Jesus acaba de fazer um milagre extraordinário. Jesus começou a ser conhecido, mas o texto é claro. Ele deixa as multidões e sobe o monte para orar. Ele só, sozinho, com mais ninguém. É o poder da intimidade, meus irmãos.
É o poder do lugar secreto. Meu amado, minha amada, deixe coisas e pessoas para trás, mas não perca esse lugar. Esse lugar, muitos homens, muito melhores do que você e eu, perderam, e por isso se perderam. Esse lugar chamado lugar secreto, muita gente mais poderosa do que você e eu, creia nisso. Eles perderam esse lugar, e por isso eles se perderam. Não perca esse lugar. Jesus deixava as pessoas para estar com Deus. Nós estamos deixando Deus para estar com as pessoas. Por favor, não cometa esse erro. Por favor, não cometa esse erro. A igreja, você pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida, você não sabe como é que é a minha vida. Irmãos, a igreja de Moisés tinha mais ou menos uns 3 milhões de crentes lá. A igreja de Moisés tinha entre 2 e 3 milhões de pessoas. E Moisés deixava todo mundo para estar com Deus. Por isso, ele foi o homem poderoso que foi. Ainda assim, cometeu deslizes, a gente conhece um pouco da sua história, mas Moisés falava com Deus como um amigo. Como um amigo. Por que Moisés chegou nesse lugar? Porque Moisés deixava tudo para trás para estar com Deus. Eu quero deixar essa palavra. Vai para junto da fonte. Vai para junto da fonte. Vamos lá em Lucas capítulo 15, para a gente andar para frente um pouquinho, se você puder abrir. Lucas capítulo 15, verso 15. Verso 15, Lucas 15, 15 e 16. Lucas 5, perdão, verso 15 e 16. Porém, olha só, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Lucas 5, verso 15. O que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha o famoso aí. Olha o verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sabe, irmãos, é esse o meu exemplo. Esse é o meu exemplo. Esse cara é o meu exemplo. Jesus está ficando famoso. As pessoas vinham buscar, vinham estar com ele, mas ele não abandonava a sua fonte. Ele não abandonava a sua intimidade. Ele não abandonava o seu lugar secreto. Ele não abandonava o seu ambiente de solitude, de reflexão com Deus. Daí é que vinha a sua força. Daí é que vinha a sua unção. É de estar plantado junto à fonte. As águas determinam a saúde, determinam os frutos, determinam a viçosidade, determinam tudo que uma árvore pode dar. Está ligado à fonte de água da qual ela se alimenta. Ela pode ser uma árvore linda, ela pode ser uma árvore frondosa, mas se cortar a sua fonte de água, ela vai morrer. Então, meu amado, não importa o que você esteja fazendo e onde você estiver, não importa o que Deus tem colocado na sua mão, nas nossas mãos, mas se nós deixarmos a fonte, a árvore para de frutificar, e ela seca e ela vai morrer. Então, não deixe a fonte, tá bom, José? Não deixe a fonte, não saia da fonte. E para a gente encerrando, volta lá comigo em Gênesis 49. Então, José, ele era um ramo frutífero, junto à fonte e os seus galhos. Opa, os seus galhos. O ramo se tornou galho. Amém? O ramo se tornou um galho. Há uma diferença do ramo para o galho. O ramo, ele ficou forte. O ramo cresceu. O ramo se desenvolveu. Eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, que quando nós estamos plantados junto à fonte, o desenvolvimento vai ser poderoso.
poderoso. Se eu estou plantado junto à fonte correta, o meu desenvolvimento será poderoso. Filipenses capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor de Cristo. Desenvolvei a vossa salvação. O ramo, ele precisa se tornar um galho. O ramo, ele vai crescer, ele vai se expandir, ele vai crescer e se tornar um galho forte, um galho poderoso, de onde virão muitos frutos. Amém? Você recebe essa palavra? Para a gente encerrar aqui? Amém? O ramo vira galho. E agora, para a gente encerrar, por causa do tempo, a palavra diz: os seus galhos se estendem sobre o muro. Amém? Muro aqui fala de impeditivos. Muro aqui fala de fatores impeditivos, de problemas, de circunstâncias adversas, daquilo que eu tenho que saltar, que eu tenho que pular, que eu tenho que passar para que eu continue produzindo. Irmãos, adversidades não fazem parte só da vida dos personagens da Bíblia, né? Adversidades não é um luxo do José, do Daniel lá na Babilônia, do nosso Senhor na cruz. A adversidade faz parte da vida da gente. Mas quando eu caminho debaixo de uma palavra profética, o texto diz: os seus galhos, José, eles vão se estender sobre o muro. Na sua casa, José tinha um muro, chamado muro familiar. Era o muro que continha ele, que era a ira dos seus irmãos. Os irmãos de José eram irados contra ele. Tinham inveja dele pelo fato do seu pai o amar, porque ele trazia más notícias dos irmãos ao pai, não é? Então José, ele encontrou a sua primeira muralha, ele encontrou o seu primeiro muro na família. José vai para o Egito e agora ele vai enfrentar um muro no seu trabalho. Sim, ele vai enfrentar a sedução da mulher de Potifar. Ele vai enfrentar um muro dentro da sua profissão, dentro daquilo que ele estava trabalhando. Aqui nós temos muitas pessoas que têm os seus trabalhos individuais, trabalham em empresas, enfim. O seu trabalho, meu irmão, minha irmã, precisa ser um chamado para você. O nosso trabalho, nós precisamos enfrentá-lo como um chamado e não só como uma profissão. Estava aqui conversando com os pastores, onde eu estou alojado aqui na casa deles, hoje no almoço, sobre isso. O nosso trabalho é um chamado. O nosso trabalho precisa ser enfrentado como parte do nosso chamado. E você vai ter dificuldades no seu trabalho, nas suas atividades diárias. Muros serão levantados na sua profissão e você vai ter que passar por eles. Amém, José? Você vai ter que pular esses muros. Você não vai parar nesses muros. Você é um ramo frutífero junto à fonte e os seus galhos, eles vão passar por cima dos muros. Terceiro muro que José enfrenta. José enfrenta o muro da prisão, quando ele é esquecido pelo copeiro do rei. Ele é esquecido pelo copeiro do rei, ele interpreta o sonho e o copeiro é colocado novamente no seu lugar de direito e ele se esquece de José, até o dia de se lembrar, evidentemente. Então, José, ele passou pelo esquecimento na prisão. José passou 13 anos preso por nada. José passou 13 anos encarcerado por absolutamente nada. Por nada. Então, José enfrenta mais um muro. Ele enfrenta o muro, literalmente, né? O muro das prisões do Egito. E, por fim, José é colocado no governo do Egito. Agora é um muro político. É uma crise existencial que as nações estão enfrentando por falta de comida. José começa a governar em tempo de crise. Então, você percebe que desde a sua juventude até o governo de José no Egito, essa palavra profética, ela teve todo sentido. Desde a família até o governo no Egito, José teve que passar por muros. José, ele teve que pular muros. José, ele teve que deixar muralhas para trás. José, ele teve que deixar ambientes hostis para trás, para que ele fosse
o homem poderoso e tremendo que ele foi lá no Egito. Eu queria, encerrando a minha fala aqui para a gente orar, e eu quero ouvir vocês também. Eu queria encerrar essa palavra compartilhando com você o final do versículo 24, 23 e 24 de Gênesis 49. O final dessa profecia. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Verso 24 é uma profecia para a nossa vida. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos, aleluia, do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Existem 3 nomes aqui que o Senhor confere a si mesmo, que fazem parte da história de José. Primeiro, ele fala assim, o poderoso de Jacó. Deus foi realmente muito poderoso na vida de José, não permitindo que ele morresse, não permitindo que a sua história fosse maculada. Realmente Deus foi poderoso na vida de Jacó. Ter segundo nome, segunda identidade de Deus na vida de Jacó. Ele foi pastor de Jacó. Ele foi pastor de José, perdão. Ele cuidou de José. Ele cuidou de José na casa de Potifar. Ele cuidou de José na prisão. E, evidentemente, ele cuidou de José no trono do Egito. Aleluia! E, para terminar, ele se autodenomina Pedra de Israel. E pedra fala de um fundamento forte. Pedra fala de um fundamento virtuoso. E foi com base nesse fundamento que José, ele deixou a esposa de Potifar sozinha no quarto para não pecar, porque tinha fundamentos fortes. Foi com base nesse fundamento que, ao ser preso por 13 anos, José não abandonou sua fé e suas convicções. José não abandonou seus princípios. José não abandonou a sua idoneidade. José não abandonou a sua integridade. Integridade eu defino como capacidade de não se dividir. Aquilo que é íntegro é aquilo que não se divide. Íntegro é aquilo que não se dilui. É íntegro. José não teve seu caráter diluído no Egito. José não teve os seus apontamentos, as suas bases diluídas no Egito. Os seus valores, essa é a palavra, diluídos no Egito, porque ele tinha uma pedra sobre a qual ele caminhava. José foi preso injustamente, como já falei aqui, mas ainda assim permaneceu íntegro, ainda assim permaneceu virtuoso na cadeia, porque tinha uma base sólida. E quando José agora, depois de ser provado como escravo, ou seja, depois de ser provado não tendo nada, José agora vai ser provado tendo tudo. É o que Paulo falou, sei viver com pouco, sei viver com muito. Eu sou a mesma pessoa em qualquer ambiente. Então, José, ele foi provado não tendo nada e agora ele é provado tendo muito, como governador do Egito. E ainda assim, permanece um homem íntegro. E ainda assim, permanece um homem de valor, um homem virtuoso. Sabe, irmãos, Deus, na vida de José, ele foi poderoso, ele foi pastor e ele foi a pedra. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Senhor, o poderoso de Jacó, o pastor e a pedra de Israel, assim como ele foi com José. Eu e a nossa vida, nós precisamos desse Deus. Nós precisamos nos mover assim, para que possamos ser ramo frutífero, plantado junto à fonte, e que os galhos passem por cima dos muros da nossa vida. Eu quero liberar essa palavra para o seu coração nessa tarde. Amém, José? Amém. Queria abrir um pouquinho aqui para vocês falarem um pouquinho antes da gente orar. Tem José aqui na mesa? Amém. Oh, amém, aleluia. Quero declarar que esse tempo Deus quer usar os Josés
nesse tempo de crise, nesses tempos de lutas, nesses tempos de adversidade. Ele quer usar os Josés dessa geração. Mas não se esqueça, existem princípios para isso, José. Seja um ramo plantado junto à fonte, frutífero, cujos galhos passam os muros, em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Patrícia, eu sei com vergonha, Patrícia. Para! Fala, Patrícia. Misericórdia. Eu só falei para Mariana fazer alguma pergunta. Eu tô aqui, tô firme, hein? Amém, Paty. Eu vou aproveitar, então, para fazer pergunta, gente. Eu gosto. Faz pergunta fácil. Não, mas com certeza vai ser fácil. É mais pessoal mesmo. Por exemplo, às vezes acontece de algumas pessoas, círculo de amigos, né? Não é tão não tem muitos amigos, não. Mas acontece de pessoas, às vezes, me pedir algum conselho, a pessoa está passando uma fase difícil. Aí eu encontro com a pessoa para conversar e tudo. Aí eu volto, eu fico muito cansada, por mais que eu quero fazer uma coisa boa, dar um conselho, eu fico muito cansada. Uhum. Aí foi esses dias, querido. Aí essa semana passada, eu estava cansada demais e tal, e eu senti de buscar mais de Deus, de ficar em casa, igual você está falando da fonte aí, né? De buscar mais do Senhor e tudo, e eu vi que hoje eu melhorei. Amém, mas só que é a fonte. eu não sei como é que os pastores... Desculpa, assim, eu queria entender como é que os pastores conseguem. É realmente uma fonte, porque como é que a pessoa consegue dar tanto conselho, ajudar tanta gente e não ficar esgotado? Estou falando assim, parece que até suga a nossa energia, não sei explicar. Sim, mas é isso mesmo, você está certa. Ana, suga mesmo problemas, dificuldades, suga mesmo, drena da gente muita coisa. Esse é o segredo, Ana. É a fonte, Ana. Se a gente abrir mão da fonte, a gente se perde. É o lugar secreto, é a intimidade. Por que Jesus fazia o que ele fazia? Será que era só para deixar exemplo? Não, Jesus nessa terra, ele foi carne e sangue, como nós somos. Ele foi carne e sangue. Quando você chegar lá no céu, você vai chegar lá em nome de Jesus, nós vamos junto para lá, nós vamos ver lá um cara com a mão furada, com os pés furados. Nós vamos ver alguém que foi glorificado, mas de carne e osso, como nós. Por isso que Jesus subia para recarregar as baterias. Por isso que Jesus subiu o monte. Por isso que ele ia ficar sozinho. Por isso que Moisés ia ficar sozinho. Por causa disso aí. O mundo hoje exige muito da gente. As crises existenciais que a gente também passa, suga muito, drena muito da gente. Então, se não for, minha filha, para a fonte, por isso a dinâmica, né? Por isso a palavra fonte, água. Por isso que o salmista fala águas tranquilas ou águas de descanso. Por isso que o Senhor fala, eu sou um manancial, vocês me deixaram. Por isso a visão de Ezequiel, em Ezequiel 47, o rio das águas, não é? Você vai aumentando cada vez mais o nível e submergindo nessas águas, que a água fala de refresco, de refrigério, de um lugar de descanso, é intimidade. Então, filha, essa fraqueza que você sente, esse cansaço que você sente, está ligado a duas coisas, do meu ponto de vista. Primeiro, a sua personalidade pode ser muito esponjosa. Você pode ser uma pessoa que... mesmo, terrível, esponjosa. Pois é. Você precisa cuidar disso, porque uma personalidade esponjosa, ela drena muitos problemas dos outros e ela acaba se saturando e ficando até inapta para ajudar a pessoa e cuidar até de si mesmo, por causa do problema dos outros. Então, pois é, você tem que cuidar da sua personalidade, você tem que cuidar da maneira como você se envolve nos problemas alheios, para ajudar, para servir, é claro, mas não seja tocado por isso. Toque esses lugares, mas não deixe esses lugares te tocar. É Jesus.
Ele era tocado, ele tocava as pessoas, mas as pessoas não tocavam nele, não faziam parar, não faziam diminuir a marcha. E quando Ele a estava pessoa sempre não quer, por exemplo, a pessoa não quer alguma coisa, aí a gente sai fora, né? Porque não é possível. Tudo tem um limite, nós temos que discernir os limites. Até para ajudar, nós temos que ser pontuais, porque às vezes o diabo nos apresenta pessoas para drenar nossa energia, pessoas que vão ficar como um vampiro, né? Vão pegar sua jugular aqui e eles vão ficar drenando suas forças, te enfraquecendo, enquanto outros querem ser alimentados, mas a gente não consegue, porque nós estamos aqui sendo drenados e não conseguimos alimentar aqui. Até para ajudar a Ana. E nós aqui, Fábio, todos nós temos que ter uma revelação, até para ajudar. Tá bem, obrigada. Muito importante. Obrigada. Que isso, filho. Então, pessoal, a gente percebe isso na vida de José, o tanto que José passou, tantas coisas que ele passou e viveu, mas ele permaneceu junto à fonte. Ele permaneceu tomando água pura. Ele permaneceu, ele sabia dissociar as coisas. Eu acho que isso é um caminho para todos nós, pessoal. Um caminho de verdade para todos nós. Mais alguém? Antes da gente orar? Amém? Vamos orar um pouquinho. Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Eu queria pedir, então, a Patrícia aí para orar. Patrícia, você pode orar? Agradecendo Amém. a Deus por essa tarde. Quiser compartilhar alguma coisa, mas ora aí por nós, Pati. Amém. Não, agradecer, né? Senhor, meu Pai, de amor, de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque a sua misericórdia, ela se renova a cada dia, Senhor, Amém. E porque o Espírito Santo, Senhor, nos consola, nos conduz, nos guia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, nos acercarmos mais a Ti. Amém. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por esse grupo, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que nós, Senhor, aprendamos, ó Pai, através dessa palavra, Senhor, que nós precisamos, Senhor, ultrapassar os muros, Senhor, mas com sabedoria, Senhor, ultrapassar, Senhor, estar junto à fonte, ó Pai, porque sem Ti, Senhor, sem ter intimidade, Senhor, contigo, Senhor, Amém. É viver sem nada, Senhor. Precisamos, Amém. Senhor, cada dia mais, Senhor, estar em um lugar secreto, Senhor, contigo, Senhor. Amém. Vem, Senhor, de encontro a essa palavra, Senhor, e que em Amém. nome de Jesus, Senhor, nesse momento, no mundo espiritual, as chaves, Senhor, Amém. estejam sendo, Senhor, destravadas pelo nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a partir desse momento, Senhor, nós vamos ter visões, ó Pai, para sabedoria, Senhor, de edificação, Senhor, para que nós possamos cada dia mais, Senhor, rendermos, Senhor, aos seus pés, encontrar em Ti, Senhor, águas, Pai, e encontrar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, descanso, Senhor, porque o Senhor, Pai, é água, Senhor, o Senhor é descanso, o Senhor é paz, só em Ti, Senhor, nós podemos encontrar isso, a nossa fonte, Senhor, de águas vivas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, Senhor, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas descendências, Pai, que nossa vida, Senhor, possa vir impactar, Senhor, onde nós pisarmos, Senhor, que nós sejamos abençoados ao entrar e ao sair, Senhor, Amém. E que o nosso, Senhor, nossa mão, nossos pés, o nosso passo, Senhor, seja resplandecente, Senhor, e seja, Senhor, realmente, Senhor, frutificante, Senhor, como Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, pessoal. Aleluia. Que bênção estar aqui com vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês, viu? Muito foi obrigado. Bênção, foi um prazer. Foi uma bênção. Foi bênção, né, amor? Foi. Eu já te vi, pastor, pregando lá no Soso, na igreja da pastora Cláudia.
Ah, sim, eu estive lá realmente. Eu estive lá no ano passado. Não, esse Isso, ano o senhor não teve lá na imersão? na imersão. Não, não tive não. Esse ano não. Mas onde que eu vi? Eu vi uma pregação sua outro dia também. Ah, não, agora eu lembrei. O senhor estava no Peru com o pastor Rogério. Isso, estava lá, estávamos lá, viajamos juntos, ficamos lá 21 dias. Isso mesmo. Ah, então, é isso mesmo, que legal. E aí, foi 10 a experiência? Vai já voltar para lá? Eu vou no Peru já tem 10 anos que eu vou com algum pastor Rogério para lá. Deus Aham. assim me pegou aqui como um dos pastores que para carregar a mala dele para lá, para servir a ele lá. Ô, Então glória. eu sou o carregador de mala oficial para o Peru. Então a gente vai junto para lá tem 10 anos. E foi mais uma experiência, né? Foi muito legal, Paty. Assim, cada viagem é uma viagem, né? E a gente está alcançando lugares novos lá, a Serra Peruana, que nós estamos começando a alcançar e desbravar mais agora. Foi muito Nossa, legal, tem sido eu muito conversei top. com ele, até tem o pastor Beethoven, que é o que está na Jordânia, não sei se o Sim, senhor chegou a conhecer ele. não Ele estava em, pessoalmente. ele estava em BH outro dia, e daí a gente aproveitou e conversou, e daí eu estava falando com o apóstolo, e daí ele foi e contou, falou assim, não, é que você não acredita que existem, não sei, mais de 10 milhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus por conta do Meu Deus. dialeto. Eu falei, quê? Eu não acredito. Daí ele falou, não, lá. Eu falei, gente, eu achei que era só em espanhol que tivesse. E ele, não, Patrícia, tem um dialeto, quechua, não sei o quê. E eu comecei, Isso, eu isso. falei, não, gente. E daí eu até entrei em contato com um pastor que ele me passou o nome, que parece que tem uma igreja, Alex, eu não sei qual. Pastor Alex é o nosso pastor que está lá no Peru, é o Alex, isso mesmo. Pois é. E eu fiquei de mandar agora para ele uns chaveiros em Bíblia, que eles desenvolveram na Holanda, né? Legal. E daí eu ganhei de oferta da própria distribuidora para poder enviar. E daí eu entrei em contato com o pastor Alex, como se diz, vai demorar um pouco ainda, porque eles tiveram que chegar no Brasil para depois chegar no Peru, né? Sim. Mas foi assim algo tremendo. Junto com o pastor Beethoven, a gente vai em novembro agora para Nairobi, para o Amém, Quênia. Paty, que legal, que legal. Mas eu não sabia, não tinha ideia, eu chorei assim muito pela carência, né? Que nós acreditamos sempre que o Brasil ele tem tanto conhecimento e nós somos realmente um país tão privilegiado, né, de poder adorar a Deus, de ser livre, de conhecer e ter esse conhecimento. E realmente existem barreiras, mas são pouquíssimas, né, em comparação com outros países que, por exemplo, fazem fronteiras com o nosso, né? Então, Sim. assim, eu fiquei muito triste quando eu soube isso do Peru. Falei, gente, como é que pode? A gente tem que ir para lá evangelizar esse povo. Vamos falar Aqui do quechua, lado. vamos. Aqui do Então, lado. eu falei, gente, vamos ir para lá. Porque assim, o Peru, para mim ir para o Peru é muito fácil, como se diz, né? Vai para lá, você tenta falar, já. Eu brinco, eu falo que eu gosto de ir para Desembola. lugares. Não, é lógico. Ixi, isso aí não tem Desembola. problema. Mas eu não sei se o senhor conheceu a janela 1040, né? Que a gente chamava Sim, sim. antigamente. Conheci. Então, eu gosto muito dos países da janela 1040. O proibido, diz o pastor Os Beethoven, ele fala para mim perseguidos, assim, é o proibidão. eu falo, pastor Beethoven, a gente vai para Somália, mas eu tenho que levar a Bíblia. Daí ele fala, lá a gente vai ser preso. Eu falo, não tem problema, a gente vai passar uma experiência Gente, na Somália 3 dias. A Lá é Mariana tá violento. rindo. Lá é violento, lá é violento. Lá o Aí, ó, negócio a é forte. Mariana tá rindo que ela falou que eu tava com vergonha, mas é porque toda vez eu incentivo a Mariana ao quê? Ser missionária. Bora, Aonde? Mariana. gente, a Patrícia, ela não tem medo, ela mete a cara e vamos, Gente, morrer, Bora, como se diz, de Mariana. todo jeito. Bora, Mariana. Vamos, Mariana. Você não tem nada para perder essa vida, não, Mariana. Bora, Então, Mariana. a Lívia saiu, mas a Lívia está na Argentina. Ela está ali também. A Mariana está já quase no ponto da missão. Mais um pouquinho de oração, a Mariana já está para ir.
Olha que legal. Entendeu? Que bênção, Mari. Mariana. Vamos, Mari. Não dá para ficar parado, não, minha irmã. Jesus está voltando, Leva ela nós pro temos que pregar o Peru. evangelho. Bora para o Peru, a gente vai voltar lá agora em abril do ano que vem. Olha aí, Vambora. que benção, Mariana. Vamos subir a Já serra pode ir, lá. Mariana. Vamos subir a Gente, serra lá. imagina todo mundo em uma missão com a Patrícia, assim, ela do jeito que ela é doidona e ela mete a cara mesmo. Já pensou Vamos por pra cima. Vamos para Não, já cima, fica vamos tudo embora. preso. A gente já faz aquela oração lá da cadeia. Evangeliza na cadeia. Gente do céu. Ai. Oh, Gente, eu Amém, tenho amém. vontade de evangelizar na cadeia, você acredita? Eu tenho Patrícia, eu tenho que te chamar para te contar um vontade negócio. na cadeia evangelizar. Vamos embora para cadeia evangelizar, ué. A gente Não, é aqui preso. Ana, lembra do que eu te contei? Lá eu se tivesse que ir, eu acho que eu ia. No sonho Hoje da eu... China. Aí, Não, pelo amor de o Deus. sonho da China. Mariana, Ai, misericórdia. a Mariana Cuidado com o que vocês estão sonhando. Ai, eu acho que a Patrícia tá orando demais por mim, não é possível. Oxe, a gente só passa orando mesmo. Tem uma missionária na Mongólia Ai, tô que ela não brincando, pode gente. visitar a família dela no Brasil há mais de 15 anos porque ela não tem uma pessoa substituta para poder ficar lá enquanto ela viaja. Uau! Aí é forte, Brasil. É. Aí E lá é a casa dela é apedrejada diariamente. Meu pai. É. E não tem uma pessoa que fala assim, não, eu vou lá substituir a senhora. Eu, pelo menos, me candidatei. Uhum. Eu falei, daí meu marido falou, Patrícia, você é muito doida, você não pode fazer essas coisas. Eu falei, gente, me estava precisando de ajuda, eu vou para lá, ué. Eu tenho que servir de alguma maneira, né? Não, lógico. Mas a Mariana está quase aí, ó. O senhor tem que entrar mais no grupo para ir plantando, viu? Essas sementes aí, em nome de Jesus, da missão para essa nova geração. Não é que a gente tem que sair da onde a gente está, né? Porque onde a gente está, a gente pode fazer missão, mas aproveitar enquanto eles são jovens, para que eles possam. Amém. Isso. Sem virar esponja. Sem virar esponja, viu, gente? Sem virar esponja, senão a gente afunda. Pelo amor de Deus, Esponja molhada, eu sou muito assim, nossa, eu estou trabalhando muito assim, gente. Nossa, no Pessoal, passado... vocês são maravilhosos, viu? Eu tenho que sair aqui, que eu tenho um compromisso agora às 18 horas, até passou aqui minha hora. Com Deus, pastor. Foi um prazer. Beijo para vocês. Foi Obrigado pelo carinho. Obrigada. De nada, parece mais. Pastor, foi muito bom. Obrigado. Viu? Espero ter servido vocês aí. Um beijo. Amém. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.